Olá pessoal, então eu li A Solidão em Dallas de Josette Lassance. Josette Lassance eu não conheço pessoalmente, eu sei que é um nome que já circula, né, nos meios literários, meios artísticos, mas eu não conheço pessoalmente e não havia lido nada dela. Então eu li este livro, que é o seu livro mais recente, ela que já publica, ela que já está na vida, na estrada, né, literária desde 92. Em 92 ela aparece com Vida de Bruxa, informações que tem aqui na orelha. E aqui tem mais de 10 obras referidas, né? Então uma autora que está há 30 anos aí na estrada, mas eu nunca havia lido nada. Li este primeiro e recentemente algumas pessoas me falaram bem dela, né? Me falaram como uma das pessoas que valeria a pena eu conversar aqui no podcast, ver o papo. Então eu vi na livraria e decidi trazer para ler, para conhecer. O que eu tenho a falar sobre o livro? É o único que eu conheço dela. O que eu tenho a falar? Dizer que as pessoas que indicaram têm razão. O livro realmente, quer dizer, falaram da autora. Eu acho que alguém mencionou esse livro também. Essa experiência aqui eu também replico. Eu digo, olha, vale a pena se vocês encontrarem por aí, leiam. Bom, então se trata de um livro que mistura vários, digamos, subgêneros, né? É um livro de contos, mas é também um livro que tem relatos de viagem, é um livro que tem relatos de memória, além dos relatos de viagem, relatos de memória. É um livro que tem uma faceta, digamos assim, um pé. Talvez eu possa falar isso, talvez alguém discorde, talvez a autora, caso veja, discorde, que tem um pé na militância das questões ambientais, certo? Então nós temos aqui várias das narrativas, pequenas referências, pequenas deixas, pequenas observações a respeito desta questão. E nós temos um texto em específico que ele me dá a impressão que foi escrito para esta temática de modo específico. Chama-se O Guardião dos Caminhos. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que se trata de uma questão importantíssima, né, do nosso tempo, esses séculos aí de atividade predatória, sobretudo a partir da Revolução Industrial. Então hoje a gente sabe que o planeta ele está em crise. Por sinal, eu estou lendo este livro belíssimo do Carl Sagan, Pálido Ponto Azul, e eu acho que o que ele fala aqui sobre o planeta, vocês sabem, né? Essa foto do Pálido Ponto Azul, o planeta como se fosse um grão de areia nessa vastidão misteriosa, nessa coisa grandiosa do universo que a gente não sabe se tem limites, se não tem, é o desconhecido total. Entretanto, o Carl Sagan chama atenção para o fato de que neste pequeno grão de areia é que está a nossa história, as nossas guerras, as nossas lutas e, consequentemente, o problema do cuidado. Eu cito isto para voltar aqui à questão. Então é uma questão importante, mas eu acho que especificamente este, o Guardião dos Caminhos, ele, sendo o caso, tendo sido escrito para contemplar de modo muito claro esta questão ambiental, eu acho que ele cobra um preço literário alto do texto. Então, o tema cobra um preço. Então, é um dos pontos, digamos assim, que eu considero que não está no mesmo nível de outros textos em termos de realização literária. Tá? Além disso, ainda para continuar digamos, nesse aspecto das partes menores, o texto, o livro aqui e acolá, ele tem trechos que me parece que tropeçam na sintaxe. Umas coisas meio desordenadas do ponto de vista, né, da enunciação. Nós temos também momentos em que
há vírgulas onde o texto não pediria e não tem vírgulas onde o texto pede. E tem pequenos problemas, acho que de revisão, tá? Esse é problema de revisão, e tem outros, muito mais, um ou outro problema de digitação. Bom, mas tudo isso talvez se deva a uma característica do livro, que é da narrativa espontânea. Quer dizer, a autora ela escreve, ao mesmo tempo que há uma simplicidade na escrita, e tem esse aspecto do fluxo, sabe, da coisa espontânea. Isso talvez seja responsável por este elemento que eu mencionei agora há pouco. Nós temos aqui a informação de que a autora escreveu esses textos em cadernos artesanais. Ela tem o hábito de escrever, então está sempre escrevendo, e me parece que um pouco dessa característica passou aqui para o texto. Mas isso também é algo favorável. Se tem esse aspecto desfavorável, tem um aspecto favorável, que é da narrativa prosseguir, aparentemente sem grande pretensão, e de repente o leitor é impactado com uma imagem, com uma construção de uma força literária, de uma força, no sentido da arte literária, é bem impactante. Então é bem legal esse tipo de encontro. Né? Aqui e acolá, por exemplo, nesse primeiro texto, A Solidão em Dallas, a autora, aliás, a personagem ela está numa caminhada e ela vai descrevendo elementos da paisagem, mas ela faz isso mesclado, né? Claro, evidentemente, tanto a observações em nível, digamos assim, de humanidade, em que esta paisagem acaba refletindo, né? É construída de tal maneira essa descrição, esta referência, que algo que não é a paisagem entra aí, é justamente esse elemento humano. Então a gente tem aqui esse texto, A Solidão em Dallas, é muito bacana, tem esses momentos impactantes, digamos assim, de singeleza, seja eu diria de solidão, não é por acaso que se chama Solidão em Dallas, mas elementos da existência humana. E a gente se flagra aqui e ali tendo esses encontros belíssimos, encontros fortes, às vezes também isso acontece em outros textos. Por exemplo, no segundo texto, que se chama Miragem do Vento. É muito interessante esse texto, não vou dar spoiler, mas nós temos aqui momentos em que este elemento humano ele transparece novamente por meio de situações desagradáveis, de sofrimento, de violência, de solidão novamente, questões que são muito bem expressas, né, nos diálogos, nos silêncios. Se trata de uma viagem aqui, e é bem interessante que a autora ela colocou os subtítulos com essas setas. Achei bem bacana porque tem a ver com o teor da narrativa. Há outras histórias aqui, por exemplo, referências a viagens, experiências do viajante, principalmente em países estrangeiros. Então, quando a gente lê isso aqui, bom, a questão humana atravessa tudo. E quando a gente lê isso aqui, meio que se reconhece numa experiência negativa, numa experiência, novamente, de solidão, de onipotência, situações que não são tão difíceis de acontecer na vida de quem está em outro país, mesmo que só de passagem, de viagem. Eu queria chamar a atenção também, é claro que há outros textos, queria chamar a atenção para este último, Conversas de Mães. Tem em comum com aquela segunda narrativa, né, da viagem, são duas mulheres. Aqui também nós temos duas mulheres, uma relação de afeto, de respeito, de amizade, de solidariedade e elementos de humanidade também. Né? Quando eu falo aqui humanidade, é tanto no aspecto desta nossa, digamos, capacidade de viver, experimentar, produzir beleza,
produzir algo bom, positivo, mas também a humanidade nos aspectos nem tão belos. E aqui nós temos essa relação de duas mulheres, uma relação de respeito, de amizade, e nos dois, né, nos dois textos que tem duas mulheres, transparece essa noção, me parece, de sororidade. Então, uma questão bem trabalhada pela autora, sem evocar, né, essas palavras, mas as situações nos trazem isto, e que é uma questão também contemporânea, né, humana, sobretudo, e deveria estar em todos os tempos, mas o nosso tempo tem debatido um pouco essas questões. Bom, pessoal, quando eu mostrei o livro aqui na semana passada, eu não havia folheado ainda. Eu comprei pelas referências que eu já mencionei. E aí quando eu folhei o livro, logo depois do vídeo, eu peguei o livro para folhear, aí eu vi que o prefácio é do professor Hernani Chaves. Do professor Hernani Chaves. Quando eu vi isto, aí eu já pulei, não quis ler, eu digo, não vou me influenciar, né? Eu risco de ser influenciado pela direção do prefácio. Então eu fui para as narrativas, fui vivendo aquelas experiências positivas e as observações também daquilo que eu falei que não achei tão bacana. Mas o livro é maior, muito maior do que os seus defeitos, né, em termos de qualidade. Então eu não quis ler o prefácio do Hernani, eu li ao final. Acabei de ler as narrativas, fui para o prefácio. E pessoal, que texto feliz esse do Hernani. É um texto que ele te ajuda, ele meio... Claro, o texto do professor Hernani, ele meio que recupera essa experiência desencontrada por conta da própria aventura do leitor, de texto em texto, de situação em situação. Ele vai vivendo essas experiências e depois, quando ele lê o texto do prefácio, meio que ali ele tem uma espécie assim de organização dessa experiência que ficou meio dispersa, meio caótica, porque o prefácio, ele, digamos assim, que ele nomeia tudo isso, né? Ele organiza essa experiência. O leitor se reencontra no prefácio a partir daquilo que ele vivenciou e ele, digamos assim, que entende melhor, né? Entende melhor. Além disso, o prefácio destaca outras características do texto, observações, digamos assim, no campo da filosofia, né? As coisas das cidades, que é uma temática familiar ao Hernani. Bom, várias observações muito interessantes, foi um texto muito feliz, viu, Hernani, caso tu vejas, do meu ponto de vista, né? Caso tu vejas este vídeo. Bom, pessoal, é isso o texto. Eu replico a recomendação, se vocês encontrarem por aí, leiam e eu espero, talvez, eu acho que o próximo vai ser sobre este livro do Marcos Quinan, que também veio no pacote, e eu acho que eu vou ler ele agora, desta semana, e vou comentar em breve, ok? Por enquanto é isso, até a próxima então.